De volta e agora com o tópico de número 2 da nossa lição sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Professor Fábio Júnior aí tecendo o comentário em cada um desses subtópicos. Fique conosco. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor pastor Alexandre, a paz do Senhor pastor Gideones, evangelista João Von Rondon aqui conosco, todos os irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos novamente aqui para mais uma, dar sequência e mais uma riquíssima lição. Já tivemos aí preciosos ensinos trazidos pelo pastor Gideones e corroborados aí pelo pastor Alexandre. Vamos dar sequência aqui agora falando especificamente sobre a dispersão dos judeus entre as nações. E aí quando nós falamos da dispersão dos judeus entre as nações, nós estamos falando da diáspora ou das diásporas. E nós podemos falar pelo menos em duas grandes diásporas, né? Uma maior em proporção, que seria a segunda, mas duas grandes diásporas que fez com que o povo de Israel, o povo de Deus, Israel e Judá, né, em sua totalidade, eles fossem espalhados pelo mundo. E aí esse tópico de número 2 está dividido em 3 subtópicos. O primeiro nós vamos falar sobre a diáspora de Israel e Judá, é mais local e tem uma proporção menor. E depois sobre renasce Israel, o renascer de Israel. E aí nós já falamos de eventos que ocorreram no século XX, na década de 40 do século XX. Vamos falar sobre isso também. E por fim, da restauração nacional. Conforme o pastor Gideone já mencionou, esta profecia ela aponta para uma redenção, uma restauração nacional e uma restauração espiritual, né? Então nós vamos falar desse primeiro aspecto da restauração, que é a restauração nacional. Então a diáspora de Israel, a primeira, né, ela aconteceu a partir do ano 605 a.C. e trata especificamente do evento em que Ezequiel está inserido. Se nós voltarmos um pouco no tempo ali de Ezequiel, de quando ele viveu, nós vamos ver que o povo de Israel, o povo de Judá também foram levados cativos pelos babilônicos. Então eles foram tirados de sua terra para um local contra a sua própria vontade. Então a isso se dá o nome de diáspora, que seria uma retirada forçada de um povo de um determinado local. Muitos foram para o cativeiro, mas outros foram espalhados, fugiram pelo mundo de então. Essa seria a primeira diáspora que a Bíblia menciona, que é justamente essa saída do povo, né, involuntariamente de seu território por conta e por ocasião do cativeiro babilônico. Então essa seria a primeira dispersão, o povo já foi disperso por um período aí, já saiu de sua terra forçadamente e estavam vivendo aquela situação que nós vemos aprendendo nessa lição, rememorando uma situação de sofrimento longe de suas terras, longe do lugar que foi constituído para a adoração ao nome do Senhor. Mas além dessa primeira diáspora, nós temos um segundo momento, né? O segundo momento, que é uma segunda diáspora, e acontece justamente no período em que Jesus, no contexto da era cristã, né? Após o nascimento, o ministério terreno de Cristo, a sua morte e ressurreição, e no contexto da era cristã acontece a segunda diáspora. O comentador nos leva a entender, e a Bíblia também nos deixa a entender, de que esta profecia de Ezequiel ela não está dizendo especificamente em relação à primeira diáspora, até porque esse povo que foi espalhado, nem todos eles retornaram, muitos ainda ficaram espalhados pelo mundo de então. Dentro do contexto do Império Romano tinha muitos judeus espalhados pelas regiões que faziam parte do Império, que englobou todo o mundo da época, né? Então esta profecia ela não diz respeito diretamente ao retorno do povo desta primeira diáspora, mas sim de uma segunda que acontece na era cristã, a partir do ano 70 depois de Cristo. Seria um marco para falar desse segundo espalhado povo de Deus por todo o mundo, e aí o mundo já estava mais amplo, já tinha mais espaços habitados no mundo, e essas pessoas foram espalhadas por todo esse mundo de então, a ponto de, muito mais para frente, chegar nas Américas, né? Óbvio que os países que hoje compõem a América não existia naquela época, mas com o tempo, com o desenvolver das nações, com a colonização das Américas pelos europeus, esse povo judeu chegou até as Américas, América do Norte, América do Sul, no Brasil também. Esse povo judeu veio até os dias de hoje.
e também nas datas que antecederam o retorno deles para a constituição do Estado de Israel. Então, isso significa que o povo de Deus, nessa segunda diáspora, foi espalhado por todo o mundo de então e gradativamente, conforme os territórios eram alcançados, os territórios preenchidos, né, a população mundial ia expandindo os territórios, esse povo foi sendo cada vez mais levado para esses rincões do mundo. E então essa profecia de Ezequiel, que nós estamos falando aqui dos ossos secos, o vale dos ossos secos, ele fala a respeito do retorno, né? Se havia aquele vale com os ossos secos, sequíssimos, como bem mencionou o pastor, mas existia uma promessa de retorno. Deus faria com que este povo retornasse, e em duas dimensões, né? Primeiro, eles ganhariam corpo. E aí esse ganhar corpo, que nós encontramos o versículo 6, a partir do versículo 6 até o 8 da nossa leitura bíblica em classe, ganhar corpo, ganhar carne, ligaduras e tudo que faz parte do nosso corpo humano, esses ossos ganhar tudo isso, isso aí está dizendo respeito à constituição do Estado de Israel enquanto território, porque a nação de Israel ela nunca deixou de existir, porque a nação tá ligada à ideia de pertencimento a um povo. A nação, por mais que ela precise estar em um território, porque todo mundo precisa estar em algum lugar fixo, mas a nação está mais relacionada a hábitos, costumes, valores que são comungados por uma determinada comunidade. E Israel, mesmo que foram espalhados por todo o mundo, eles não deixaram de ter alguns aspectos do seu cotidiano e da sua vida que indicavam que eles pertenciam a um povo, a saber, um povo escolhido por Deus. Mas território eles não tinham. Essa segunda diáspora fez com que eles saíssem do seu território e foram espalhados pelo mundo, viver em outros estados, né? E aí, enquanto território, o Estado de Israel, a partir do ano de 1947, começa os trâmites ali para se estabelecer novamente ali onde era a terra prometida, esse território para o povo de Israel. Um cumprimento da promessa de Deus, um cumprimento da profecia feita por Ezequiel. Então, o primeiro aspecto desta profecia, que é as ligaduras, a carne, o retornar, é justamente a restauração nacional, né? Essa nação agora ela tem um território que na realidade a ideia é restaurar mesmo, porque não é algo que passa a existir a partir de agora. Não é como se Israel nunca tivesse tido um território e agora, por deliberação da humanidade, vamos encontrar um território para Israel. Não, é um local onde eles estavam, foram retirados forçadamente, mas agora eles estão retornando, e aí se olhássemos simplesmente por um olhar puramente humano, diríamos que o mundo foi muito generoso com eles por conta dos eventos do nazismo, e então criaram um local para que eles pudessem estar. Mas nós sabemos que não é só por conta disso, é porque existia uma promessa de Deus de que eles retornariam. Então a primeira parte dessa profecia, que é o corpo, o montar o corpo, restabelecer o corpo, é justamente a restauração nacional desse povo. E ele aconteceu justamente no contexto do nazismo, né? Nós sabemos que os judeus foram muito massacrados pelos regimes totalitários, sobretudo o nazismo, né? Nazismo, fascismo, mas sobretudo o nazismo alemão, eles foram massacrados. Morreram aproximados 6 milhões de judeus nesses eventos, eram levados para campos de concentração. Um que se destaca muito é o campo de Auschwitz. A pronúncia é o que mais eu consigo me aproximar da pronúncia em alemão, mas eles foram levados para esses campos de concentração. Era o que os alemães, o regime nazista, chamava de solução final. Para onde estão levando esse povo? Não, estamos levando eles para a solução final, né? Então toda a comunidade alemã, toda a população alemã assistiu a esse massacre, e ao final desse massacre, ao final desse momento, né, Deus faz com que a sua profecia se cumpra e levanta algumas nações, né, das quais nós podemos mencionar o Brasil teve um representante naquele momento ali, e os Estados Unidos, sobretudo, alguns outros países signatários da ONU, para criar um território e esse povo que estava disperso pelo mundo pudesse retornar. E o que é mais interessante, o que também é interessante, irmãos, é perceber que esse povo, por mais que ficou tanto tempo disperso, a sua identidade ela não foi abalada de forma substancial. Porque quando se criou o território,
A maioria desses povos que estavam espalhados pelo mundo, pertencente à maioria dos judeus que estavam espalhados pelo mundo, tinham as suas vidas, levavam os seus comércios, tinham a sua forma de lidar, de viver já nessas outras nações, mas ainda assim eles retornam para aquele local que eles acreditam e que nós acreditamos pelo que a Bíblia nos menciona, de que era o local dado por Deus, a promessa feita lá atrás a Abraão e cumprida nos dias de Ezequiel, dias antes de Ezequiel. E o cumprimento desta profecia de retornar para o seu lugar, de retornar para o seu povo, de retornar para um lugar que foi preparado por Deus para eles, né? Se nós fôssemos olhar para nós enquanto igreja e tirar uma lição, nós podemos ter a convicção, meus irmãos, quem está nos vendo, de que existe uma promessa para nós também, muito parecida, não exatamente nesses termos, mas muito parecida de nós estarmos retornando, indo para a nossa casa celestial, que pode ser representada enquanto os termos de Israel. Nós não sabemos o momento, assim como os israelitas também não sabiam o momento do cumprimento dessa profecia de Ezequiel. Mas nós sabemos que quem prometeu, a profecia bíblica, quem mencionou foi o mesmo Deus que prometeu a Israel. E de igual modo, vai chegar o momento adequado em que nós estaremos também retornando para a nossa verdadeira pátria celestial. Glória a Deus, muito bom, muito bem explicado. Dentro dessa visão de Ezequiel, nós podemos aí contribuir dizendo que esta visão aqui visava principalmente ou especialmente garantir aos exilados, por mais difícil que estavam ali passando a condição de subjugados, de longe da sua terra, mas era garantir uma preciosa promessa por uma restauração que não viria das suas condições precárias que estavam. E nós sabemos onde Ezequiel estava profetizando na parte mais crítica, né, entre os escravos de classe mais baixa, mas a garantia seria pelo poder de Deus, como restabelecimento da nação ligada a território, a terra prometida, a terra de Abraão, que passou para os seus descendentes, e também, apesar das circunstâncias críticas, haveria também uma restauração espiritual, porque é devido ao seu abandono àquilo que Deus estabeleceu como aliança, de ser fiel, e não só de ser o seu Deus, mas ser aquele que se responsabilizaria de expulsar as nações, de proteger Israel. Quebrando a aliança, ficaram desprotegidos. Mas também haveria uma restauração espiritual. Quando ele diz que o espírito de vida volta, aí entra para o lado imaterial. Então Deus quer nos restaurar, sim, em todas as demandas. Haverá um reino milenial, temos promessas de Deus de um dia, nesse aspecto que nós conhecemos aqui, tudo se estabelecer com justiça. Mas a principal que deva acontecer é a nossa condição espiritual. E isso está acessível hoje, através da pessoa de Cristo. Vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero mandar um abraço a você, que tem se tornado nosso parceiro e principalmente compartilhando, usando o teu aparelho e mandando para alguém. Nós precisamos alcançar alguém com as mensagens que podem promover esperança, indistintamente de quem esteja necessitado. Nós temos essa missão, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.